mas vamos continuar repercutindo o discurso de Donald Trump em Davos com o nosso âncora aqui do CNN Money, Fernando Nakagawa, que acompanhou em loco esse discurso do presidente dos Estados Unidos. Temos o Fernando Nakagawa? Temos o Fernando Nakagawa. Naka, o discurso longo, cheio de recados, cheio de sinalizações. Críticas à Europa em solo europeu. Sinalizações que trouxeram algum tipo de calmaria para o mercado acerca da Groenlândia. Sinalizações acerca também da condução da política monetária que ele deseja para o próximo indicado. Quais são os destaques e qual foi a interpretação agora, né, no laço, né, Naka, logo depois do fim desse discurso? Seja muito bem-vindo e bom dia. Oi, Irajá, bom dia. Bom, que discurso, né? Que discurso, mais de 1 hora de discurso aqui de Donald Trump. Até arrumar aqui minha roupa, que eu percebi agora no retorno que estava desalinhada. Mas mais de 1 hora de discurso, e acho que o lead, como nós jornalistas gostamos de dizer, né, o ponto mais importante é a frase de Donald Trump quando ele diz que provavelmente não conseguiremos nada a menos que eu decida usar a força, o que nos tornaria francamente imparáveis. Mas eu não farei isso. Ok, agora todos dizem, tá ótimo. Então Trump dizendo com todas as letras que não pretende usar a força militar na Groenlândia. Apesar desta pequena frase, ele passou talvez 1/3 do discurso falando sobre como seria importante para os Estados Unidos e para o mundo que a Groenlândia fosse uma espécie de protetorado dos Estados Unidos da América. Ele disse que não vai usar a força, mas que precisa proteger a Groenlândia e disse, inclusive, que foi uma burrice depois da Segunda Guerra Mundial que o Washington topou em devolver esta terra que ele se referiu várias vezes como sendo um pedaço de gelo, piece of ice, de uma maneira um pouco jocosa, desprestigiando, de maneira, assim, bastante minimizando a importância da Groenlândia, dizendo que foi uma burrice ter devolvido a Dinamarca. Foi um discurso absolutamente maluco do ponto de vista da coesão, porque ele falou de assuntos completamente diferentes, criticou novamente a Europa, disse que a Europa não está indo no rumo correto, lembrou que pessoas que visitam a Europa voltam aos Estados Unidos e dizem que a Europa está irreconhecível pelo lado negativo. Também disse que ama a Europa e que quer ver o continente prosperar. E no começo, ele foi um dos poucos momentos em que a plateia riu. Quando ele chega, e logo no início, ele disse que é ótimo estar de volta a Davos e discursar para tantos líderes, tantos amigos e alguns inimigos. Foi um dos poucos momentos em que a plateia riu. E aí, sobre os assuntos diversos aqui, Irajá, eu destacaria algumas frases curiosas, assim. A quantidade de de autoelogios que ele fez sobre a economia americana é impressionante. Ele mencionou uma série de indicadores, recordes da Bolsa, lembrou também que a energia dos Estados Unidos cresceu muito, né? Está mais barata e a produção aumentou, e que ele gosta mesmo de drill, baby, drill, né? De perfurar a terra para pegar petróleo. E que a energia eólica é uma coisa de loser, de perdedor. Também falou sobre o momento econômico dos Estados Unidos, disse que foi um milagre que os Estados Unidos estão vivendo. Nunca houve uma mudança, uma guinada tão forte como essa observada agora. Também falou sobre questões absolutamente curiosas, do tipo a política de preços dos remédios no Reino Unido e na França. Elogiou o óculos de Emmanuel Macron, que ele usou ontem. Ele está com problema ocular, por isso não pode ter tanta luz. Estava usando óculos escuro ontem. Falou até da política de imóveis nos Estados Unidos. É importante lembrar que em Nova York, Mandami, o novo prefeito, foi eleito tendo a política de imóveis como sendo uma grande bandeira. Então, ele defendeu que os imóveis passam por um momento de encarecimento por causa dos imigrantes. E é por isso que ele, presidente Donald Trump, combate os imigrantes. Irajá, foram muitos assuntos de fato. Dá para dizer que, do ponto de vista da coesão e da comunicação aqui, foi uma
maçaroca, que foram todos os assuntos assim, mesmo ele ia, voltava, enfim. Mas o lead é esse, né? É Trump dizendo na Europa que não vai usar uma ação militar na Groenlândia, mas que ele tem interesse, inclusive, em comprar a ilha que ele chamou repetidas vezes de pedaço de gelo. Pois é, né, Naka? Você podia ficar o mesmo tempo de Donald Trump aqui somente resumindo essa maçaroca que Donald Trump trouxe pra gente, mas de fato o que é lead, né, no nosso jargão jornalístico é exatamente essa negativa, né, acerca de uma possibilidade de uma incursão militar na Groenlândia. Muito obrigado pelas informações e leituras. Nosso âncora Fernando Nakagawa falando ao vivo de Davos, na Suíça.